Bom, olá pessoal da primeira série. Eu estou disponibilizando agora para vocês a gravação que eu fiz do nosso último plantão no dia 8, na quinta-feira passada. Eu acho que é bom, principalmente para aqueles que não puderam participar do ao vivo, porque nós procuramos trabalhar um pouco de revisão do conteúdo do segundo bimestre, considerando que hoje mesmo, segunda-feira, eu estou disponibilizando para vocês uma pequena atividade avaliativa. Então, como revisão de tudo que a gente buscou trabalhar sobre filosofia da cultura, o mito da caverna do Platão e a própria teoria das ideias do Platão, eu estou disponibilizando a gravação do plantão ao vivo, tá bom? Um grande abraço para todos. Bom, preparei uma apresentaçãozinha aí para a gente falar, vocês vão me interrompendo na hora que precisar, ou no chat eu também consigo acompanhar aqui pelo celular, tá? Apesar de estar com um delay aí, mas eu consigo. O primeiro plantão e único que eu tinha feito com vocês, até esse momento, foi um plantão no começo do segundo bimestre, para a gente mais apresentar um pouco daquilo que a gente estava pensando em trabalhar nesse segundo bimestre. E eu foquei mais a minha fala em apresentar para vocês um pouco da compreensão que nós na filosofia temos sobre o homem, o ser humano, como um ser simbólico. Nós somos seres de símbolos, né? Atribuímos valores e significados a símbolos, que na realidade prática às vezes não tem função nenhuma, mas que para nós trazem simbolismos, ou são signos que trazem para nós significados muito importantes. Dentro dessa reflexão sobre os símbolos, aí nós introduzimos, eu há 2 semanas atrás introduzi vocês na história ou na perspectiva do mito da caverna, da alegoria da caverna do Platão. E dentro dessa alegoria da caverna, a gente acaba tendo que também refletir sobre uma outra parte da filosofia do Platão, que a gente chama de teoria das ideias platônicas. Se vocês pensarem, é exatamente isso que eu pedi, tanto na tarefa 2, que foi o mapa mental, como na tarefa 3, que eu postei essa semana, que é a palavrinha cruzada. Tudo que diz respeito na palavrinha cruzada trata sobre o mito da caverna e a teoria das ideias do Platão. Tá? Então, esse é um ponto inicial. Para a gente começar a pensar sobre esse assunto, eu espero que vocês já tenham lido o material que eu mandei para vocês, mas acho que é importante rememorar ou lembrar do que conta a alegoria da caverna do Platão. Todo mundo aqui chegou a ler a história? Eu li. Cheguei a ler. Quem não leu, só apontou para mim. Não tem problema. Eu também li, eu não li. A Giovana disse, acho que a Gabriele também, né? Bom, enfim, eu coloquei rapidinho, eu vou ler para vocês a historinha. É uma alegoria. Tá? O que vocês entendem por alegoria? Algo fictício? Algo fictício, algo alegórico. Lembra lá da palavrinha do carnaval, os carros alegóricos. São carros fantasiados que contam uma narrativa, que contam uma história. Alguns lugares vocês vão escutar mito da caverna também, porque é também um mito. E o mito, ele não é somente uma historinha aleatória. Ele é uma história que traz consigo uma tentativa de explicação. E é exatamente isso que a gente tem que tirar do mito da caverna do Platão, tá? Onde que tem esse mito? Num livrinho do Platão chamado, não sei se vocês vão conseguir enxergar aqui, chamado A República. Quando eu estou falando, vocês estão vendo o slide, vocês estão vendo eu também? Eu consigo ver você. Sim, dá para ver. Então, estou colocando aqui na câmera o livrinho, chama A República. É um livro do Platão, tá? Um ponto importante. O Platão, em todos os seus livros, ele escreve em forma de diálogos. Ou seja, diferente do Aristóteles, que é uma outra pegada, né, com uma linguagem um pouco mais científica ou formal, o Platão, ele tem uma pegada um pouco mais poética e literária. Então, todos os textos do Platão são como se fossem personagens conversando um com o outro. Por isso que são diálogos. É como se o livro inteiro fosse com travessões, sabe? Travessão, a fala de um personagem. Travessão, a fala do outro personagem. E no caso desse trecho, onde que tem a história da caverna, a alegoria da caverna, é uma conversa que está tendo entre 2 personagens desse livro, A República. O Sócrates, que é o filósofo, mas dentro do livro do Platão é um personagem. Por que Sócrates é um personagem do Platão? Porque Sócrates foi importante para o Platão. Sócrates foi professor do Platão. Né? Então, foi uma pessoa que foi muito importante para ele. E o outro personagem no livro dele, que está conversando com Sócrates, é o Glauco, que a tradição coloca que era irmão do Platão. Então, é uma conversa do Sócrates e o Glauco. E nessa conversa, o Sócrates conta para o Glauco essa historinha da caverna.
Tá? Então, só para vocês estarem ambientados nesse contexto, é o Sócrates que está contando essa história para o Glauco, mas isso dentro de um livro escrito pelo Platão, tá bom? O que diz a alegoria? Imaginemos uma caverna subterrânea, pensem numa caverna, onde, desde a infância, geração após geração, seres humanos estão aprisionados. Algumas pessoas estão presas. Suas pernas e seus pescoços estão algemados, de tal modo que eles são forçados a permanecer sempre no mesmo lugar, olhando sempre para a mesma direção, para frente, não podendo girar a cabeça nem para trás e nem para os lados. Então, eles estão estáticos ali, desde sempre. Aí alguém me pergunta assim, mas como que eles comiam? Como que eles iam ao banheiro? Não importa, lembrem-se que é uma alegoria. Então, a função da alegoria não é explicar isso como se fosse uma realidade, mas é explicar depois o sentido que essa história tem, tá? A entrada da caverna permite que alguma luz de fora da caverna entre ali dentro, penetre ali, de modo que se possa, numa semi-obscuridade, enxergar o que se passa dentro da caverna. Então, não um absoluto breu, escuro. Tem uma pequena luz que chega a entrar dentro da caverna e torna uma semi-obscuridade. Continua o Sócrates contando para o Glauco. A luz que entra ali na caverna também tem essa luz de fora, que é uma pequena luz, mas além disso, existe a luz que vem de uma imensa e alta fogueira, que está no meio da caverna ali, próximo da saída, mas ainda dentro da caverna. Entre a fogueira e os prisioneiros que estão presos, virados para o fundo da caverna, dentro da caverna, existe um caminho ascendente, uma subida, ao longo do qual foi erguida uma mureta, como se fosse a parte fronteira de um palco de marionetes. Então, não sei se vocês já chegaram a ver bonecos de teatro de marionete. Existe, não aquele que você coloca com cordinhas e tal, mas aquele que você coloca a mão, sempre vai ter um palco assim, que é uma bancada, né? A pessoa que está movimentando o boneco fica atrás e ela coloca a mão apenas com o bonequinho. Programa de infantil tem vários bonequinhos assim, né? A Palmirinha também tinha o Guinho, que era um bonequinho que ficava falando com ela enquanto ela estava fazendo as receitas. Não sei se vocês já viram a Palmirinha. Não é da época de vocês. Alguém conhece a Palmirinha? Louro José também. Conheço. O Louro José também. É a mesma coisa. Exatamente, mas eu conheço a Palmirinha sim. Tá vendo? A Palmirinha fala para aquela criancinha que é que nem um bonequinho. É o Guinho. O nome do boneco é o Guinho. É, Guinho, é isso aí mesmo. Enfim, a história está falando que tem essa bancada, como se fosse uma mureta, entre a fogueira e as pessoas que estão presas dentro da caverna. Ao longo dessa mureta-palco, existem homens, pessoas atrás, que transportam estatuetas de todo tipo, como figuras de seres humanos, animais, árvores e todas as outras coisas. Elas passeiam com esses bonecos, essas marionetes, por cima da mureta, de modo que gera uma sombra no fundo da caverna. Por causa da luz da fogueira e da posição ocupada por ela, os prisioneiros no fundo da caverna enxergam na parede do fundo da caverna as sombras dessas estatuetas, dessas marionetes transportadas, mas sem poderem ver as próprias estatuetas, e nem os homens que transportam elas atrás do muro. Essas pessoas, elas também produzem sons. Então, as pessoas que estão presas, elas veem as sombras e elas também escutam alguns sons produzidos pelas pessoas que estão manipulando a marionete. Como está na imagem aí, esse desenho aí, tá? Como jamais essas pessoas que estão presas viram outra coisa na vida, desde sempre elas estão presas, os prisioneiros imaginam que as sombras vistas por eles são as próprias coisas. Ou seja, não podem saber que são sombras e nem podem saber que são imagens, estatuetas de coisas. E nem que há outros seres humanos reais fora da caverna. Porque sempre, a vida toda delas, foram só vendo sombras. Também não podem saber que enxergam, porque há a fogueira e a luz no exterior, e imaginam que toda a luminosidade possível é a que reina dentro da caverna. O mundo, para elas, é a caverna. Eu não sei se vocês chegaram, isso sempre me traz como referência. Eu li o livro, tem um livro antes, mas depois foi produzido um filme, chama O Quarto de Jack.
Alguém já assistiu? Nossa, o nome pra mim é familiar. É um filme famoso e tal, mas foi baseado num livro. O livro chamou O Quarto só. Eu lembro que eu História- já assisti, mas eu não lembro de. Quem que tá De nome eu falando? lembro, o Pedro. Eu lembro, o Pedro, de nome eu isso. lembro. Mas só que eu não lembro bem do filme. A história é basicamente assim: é um abusador, né, um homem norte-americano, que prende uma jovem garota e mantém ela encarcerada dentro de um quartinho no quintal da casa dele, por muitos anos. Ele tem relações sexuais com ela, e de uma dessas relações surge um filho, que é o Jack, e a mulher pare e mantém a vida inteira da criança ali dentro daquele quarto fechado. Ele assiste muito, eles têm uma TV dentro desse quarto, e ele assiste muito o desenho da Dora Aventureira. Ele adora a Dora Aventureira. E quando o homem entra para abusar da mãe dele, ele se esconde dentro do guarda-roupa que tem no quarto, né? A mãe dele orienta ele a fazer isso. A questão é, para o Jack, o mundo dele, tudo que existe é o quarto. Não tem outra coisa fora do quarto. Né? Não existe uma ideia do que tem depois da parede do quarto. Não existe isso. E a televisão é como se fosse uma extensão do mundo para dentro da TV. Não é uma coisa aleatória, é só o que tem dentro da própria televisão. Então, o mundo para ele é isso. De modo que não existe outras coisas fora desse mundo. Para esses prisioneiros dentro da caverna, o mundo são eles, as sombras que eles veem no fundo da caverna e os sons que eles escutam. Não existe uma outra realidade fora dessa caverna que é para eles o mundo todo. Tá? Continua a história. Pergunta na história, né? O que aconteceria se alguém libertasse os prisioneiros, que a vida toda ficaram ali? O que faria um prisioneiro que fosse liberto? Em primeiro lugar, ele olharia toda a caverna. Ele primeiro, depois que se libertasse da corrente que prende a pescoço, da corrente que prende as mãos, ele começaria a fazer alguns movimentos, certo? E esses primeiros movimentos que ele fosse fazer, gerariam nele já uma dor. Não sei vocês, mas se vocês ficam muito tempo, se a gente fica muito tempo parado numa mesma posição, obrigatoriamente, quando a gente volta a se movimentar, esse primeiro movimento dói, né? Porque o nosso corpo perdeu o hábito dessa flexão dos ossos e tudo mais. Esses caras viagem com mais de 4 horas de carro. Pois é, então, quando você está muito tempo dentro do carro, quando você sai para esticar a perna, é um alívio, mas é um alívio resultado de uma tensão que o seu corpo estava por ficar muito tempo parado. Então, a primeira coisa, ele vai se sentir assim. Depois ele vai começar a virar o pescoço e tudo mais. Em primeiro lugar, ele olharia toda a caverna. Ele, depois que virasse o pescoço, veria os outros humanos passeando por trás da mureta. Ele veria a mureta. Ele veria as estatuetas, as marionetes. E, por fim, ele ainda veria a fogueira. Embora dolorido pelos anos de mobilidade, ele começaria a caminhar um pouco. Considerem que na história o Platão fala que a saída da caverna é uma saída íngreme, então é como se fosse uma subida. Também não é fácil de fazer esse movimento. Dirigindo-se à saída ou à entrada da caverna e deparando com o caminho de subida, ascendente, nele começaria a fazer esse caminho. Vejam, uma outra coisa interessante. A luz que ele veria ao virar para o fogo seria uma luz que também ofuscaria o olhar dele, porque ele só estava acostumado a ver a luz que voltava do fundo da caverna, da parede da caverna. Não vê direto a luz que vem do fogo. Então, esse primeiro movimento de virar o rosto e olhar a fogueira geraria também nele uma dor. Assim como quando você está dormindo até meio-dia, 1 hora, sua mãe vai lá e abre de uma vez a janela do seu quarto e manda: acorda, moleque. Né? Acorda, menina. Dói os olhos, não dói naquele primeiro momento? Dói a alma, o Pedro falou. A alma eu não sei, mas os olhos, porque a retina ela não está habituada. Então ele também sentiria essa dor. Mas veja, é uma dor ainda gerada pela luz da fogueira. Não é nem a luz máxima, é a luz de um fogo apenas. Num primeiro momento, ele ficaria completamente cego. E quando ele saísse da caverna, então, que ele visse a luz direto do sol, isso seria ainda mais traumático para ele nesse primeiro momento, que geraria um pouco mais de dor ainda. Né? Ficaria completamente cego no primeiro momento. Depois que ele se acostumasse com essa claridade toda, a retina dilatasse, ele veria os homens que transportam as estatuetas e, prosseguindo no caminho, chegaria às próprias coisas.
descobrindo que durante toda a sua vida, ele não viu senão sombras de imagens, as sombras das estatuetas projetadas no fundo da caverna. E que somente agora ele estaria contemplando a própria realidade de fora da caverna. Libertado e conhecendo o mundo todo que existe fora da caverna, entendendo que aquela sombra de árvore que ele via no fundo da caverna era só uma sombra de uma árvore real que existe fora da caverna, por exemplo, e que somente agora está contemplando a própria realidade. Libertado e conhecedor do mundo, o prisioneiro, então, na história do Platão, voltaria para dentro da caverna, ficaria desnorteado pela escuridão, porque a retina dele já estava dilatada, a escuridão seria mais difícil de enxergar, mas tentaria voltar para contar para aqueles que continuaram presos dentro da caverna tudo aquilo que existe no mundo, tudo aquilo que existe fora da caverna. Tá? Essa é basicamente a história do que o Platão conta no livro A República. A questão é, a história é trágica, porque na história do Platão, o cara que sai da caverna e volta para contar da verdade, ele não é acreditado pelos que ficaram presos. As pessoas que estão presas lá no fundo, que sempre viram sombras, não acreditam nele. E depois, além de não acreditar nele, chegam a matá-lo, acusando ele de loucura. Tá? Então é uma história trágica. A questão é, o que a gente pode tirar, ou o que a gente pode interpretar, já que a gente fala de símbolos, né, nesse bimestre, o que a gente pode interpretar sobre o mito da caverna? A pergunta que a gente pode se fazer é, o que seria essa caverna? Né? O que representaria essa caverna? Para o Platão, o mundo de aparências em que vivemos. O que são as sombras que estão no fundo da caverna? As coisas que nós achamos que conhecemos, que nós percebemos. O que são as correntes e os grilhões que prendem os nossos preconceitos e as nossas opiniões, que impedem a gente de virar o rosto, de virar o pescoço e olhar para a totalidade das coisas, porque fazem a gente só enxergar um lado das coisas. A nossa crença de que... Pode falar. Famosa bolha, zona de conforto. Também. Né? Preconceito é isso, no final das contas. Né? Um conceito é uma ideia formada sem um conhecimento amplo da realidade ou das coisas que existem à volta. Quem é o prisioneiro na história do Platão que se liberta e sai da caverna? Para o Platão, esse prisioneiro é o filósofo. E o que representa a luz do sol? A luz da verdade. O que é o mundo iluminado pelo sol da verdade? A própria realidade é esse mundo. Qual é o instrumento que liberta o prisioneiro rebelde com o qual ele se liberta, ele deseja libertar os outros prisioneiros? Para o Platão, esse instrumento que ajuda o prisioneiro que se liberta a quebrar a corrente, sair da caverna, é a filosofia. Porque é ela que necessariamente condiciona a gente a pensar a partir da dúvida. Coloca a dúvida. Quem não se coloca a dúvida, sempre vai ver sombra, acreditando que vê a realidade. Né? Quando você começa a colocar dúvidas sobre as coisas, você passa a fazer um movimento de quebrar a corrente e começar a virar o pescoço para ver fora daquela sombra que você só via antes. Então, para o Platão, lógico que ele é egocêntrico, porque ele é filósofo, né? E isso vai ter toda uma consequência também na filosofia política dele, a gente vai falar no terceiro bimestre sobre a política do Platão, mas é basicamente essa interpretação que ele faz. Esse processo de saída da caverna, um processo doloroso, difícil, uma subida íngreme, é o processo que o Platão fala de busca pelo conhecimento. A maior representação do conhecimento é a luz do sol, de fora da caverna. Nós conseguimos olhar diretamente para o sol? Não. No meio-dia, no clarão da luz, a gente não consegue. A luz nos atrapalha, inclusive, né? Machuca os nossos olhos. Para o Platão, nós também não conseguimos ter o conhecimento absoluto de todas as coisas. Isso é a representação do sol. A gente consegue ter um conhecimento a partir da luz do sol. A gente consegue olhar para fora da caverna e ver a árvore, e ver um carro, e ver uma pessoa andando. Sempre por quê? Porque nós temos a luz do sol que ilumina essas coisas. Mas nós não conseguimos nem chegar perto e nem olhar diretamente para a luz do sol. Para o Platão, essa luz é o próprio conhecimento absoluto. Tá? Bom, o mito da caverna, então, ele continua exercendo influências para nós nos dias de hoje. Ele é possível de estabelecer várias interpretações. Ele parte de uma reflexão do Platão sobre a dualidade. Dualidade é sempre dois aspectos, dois lados. Né? Uma das dualidades platônicas é a relação que ele faz entre aparência e realidade. Aquilo que parece e aquilo que é.
Nós temos um conflito hoje muito forte entre doxa, opinião, e episteme, conhecimento ou fato, né? Opinião e fato. As pessoas acabam confundindo demais. E isso faz parte dessa dualidade entre aparência e realidade do Platão. O filósofo Platão é quem no mito consegue quebrar as correntes, desmistificar as várias realidades e sair da caverna. Quando ele volta para a caverna, o filósofo se compadece dos prisioneiros e tenta dizer para eles a verdade, aquilo que ele viu fora da caverna. E eles não acreditam. O que o Platão está querendo dizer com isso também é um pouco da história do próprio mestre dele, do Sócrates. O Sócrates foi condenado à prisão e foi condenado à morte, acusado de corromper a juventude na época, acusado de falar coisas que não deveriam ser ditas para os mais jovens na época, ou seja, de tentar apresentar um pouco da realidade ou da verdade das coisas para os jovens. O Sócrates foi condenado por isso. Tá? Então ele também narra um pouco de quem foi o Sócrates, da história do Sócrates, dentro do próprio mito da caverna do Platão, ele conta um pouco dessa história do mestre dele. Tá? Alguns pontos importantes para vocês pensarem sobre essa história da caverna. A busca pelo conhecimento que ela apresenta. O mito também pode ser pensado como uma metáfora para o processo de busca pelo conhecimento e pelo processo de educação. Buscar educação, buscar conhecimento não é um processo fácil, porém é necessário, senão a gente fica condenado a ficar sempre preso no fundo da caverna. A história da caverna de Platão é um mito, portanto não se trata de um relato histórico real. Não digam ou não entendam, vai ter uma perguntinha na prova que eu estava preparando ontem que vai falar exatamente disso. A história da caverna do Platão não tem objetivo de narrar o começo da humanidade, os humanos na época da pré-história. Não tem nada a ver. A história da caverna do Platão ela é uma metáfora a fim de explicar o processo de busca pelo conhecimento. E aí nós temos, dentro do mito da caverna, 4 níveis ou 4 etapas dessa relação com o conhecimento e com a realidade que o Platão narra. Nós temos a realidade das sombras, é a primeira realidade, mais básica e mais escura, de menor conhecimento. Nós temos a realidade das marionetes, que já são um pouco mais reais do que as próprias sombras, mas não é a realidade absoluta. Nós temos a terceira, a realidade da caverna, de fora da caverna, perdão, que é a realidade das coisas que existem iluminadas pela luz do sol, mas não é a realidade absoluta ainda, porque elas são apenas coisas que são iluminadas pela luz do sol, mas não é o próprio sol. E por fim nós temos a realidade do sol, que é de fato o conhecimento absoluto. Nesse sentido a gente já entra na outra etapa do estudo sobre Platão, que é importante também, que é a teoria das ideias do Platão. O Platão, ele vai dizer da existência de 2 mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível, certo? Ele parte de uma também interpretação dualística do homem. O homem, nós, seres humanos, somos formados de 2 partes, corpo, matéria, e alma, ou espírito. Onde vocês já viram essa história de corpo e alma? Bíblia. No cristianismo, na religião, né? Vejam só, a perspectiva de corpo e alma como definição do ser humano não é uma perspectiva criada pelo cristianismo, não, é muito anterior. Antes do Platão, inclusive, já havia alguns outros estudiosos, e um dos primeiros a pensar sobre a existência de corpo e alma é o Pitágoras, da matemática, que também era filósofo pré-socrático. Pitágoras é um dos primeiros a falar sobre a existência de alma. E Platão, que estuda muito a filosofia oriental e também estudou muitos pré-socráticos, ele vai assumir isso para ele. E ele vai dizer que o homem é uma constituição de 2 partes, corpo e alma, espírito e matéria. A matéria que está neste mundo aqui, ela é limitada, ela é imperfeita, assim como o cristianismo também fala. E o que é perfeito em nós? A nossa alma, o nosso espírito. Isso parte de uma perfeição, está aqui, mas não é daqui, e quando terminar essa vida aqui, vai voltar para algum lugar que é o seu lugar de origem. Né? No cristianismo falam céu, né? No platonismo falam de mundo inteligível, o mundo das ideias, do intelecto. Tá? Então, a relação, esse mundo sensível e mundo inteligível, qual é? O mundo sensível para Platão, ele é um mundo imperfeito, certo? Ele é de uma realidade inferior, ele traz para nós falsas impressões, e ele é uma cópia, e por ser cópia é imperfeita, do mundo inteligível.
E o que é o mundo inteligível? O mundo das ideias. É o mundo perfeito e completo. Para o Platão, qual que é a relação entre mundo das ideias e mundo sensível? É uma relação de cópia. E toda cópia, por ser cópia, é imperfeito. Se fosse perfeito, não seria cópia, seria original. Certo? Para ser cópia, tem que ter alguma imperfeição que diferencia ela do original. Para o Platão, é essa relação entre mundo sensível e inteligível. O mundo nosso sensível é uma cópia imperfeita do mundo das ideias, que é o mundo perfeito. Tá? Essa relação de cópia, o Platão chama de relação mimética. Então, a palavrinha, guardem isso, mímese, significa cópia. Tá? E a relação é que este mundo sensível que nós estamos é uma cópia, é uma mímese do mundo perfeito das ideias. Eu dou um exemplo. Na escola eu usava de estojo. Aqui eu vou usar... O que é isso daqui? Vocês conseguem ver? Uma caneca. Uma caneca. Tá. O que é isso daqui? Mais uma caneca. Mais uma caneca. São iguais? Não. Estruturalmente falando, não. Nem da produção do material de matéria-prima delas, nem daquilo que elas têm dentro. As aqui tem clips, as aqui tem água, tá? Então são diferentes. Mas o fato de serem diferentes não impediu vocês de entenderem que as duas são canecas. E aí o Platão explica. As duas exercem a mesma função. Não necessariamente, porque a função dessa é guardar clips, a função dessa é guardar água, tá vendo? Que é diferente. Ah, tá. Mas a questão é... Quem botou a função foi você. A questão é, o que permite que vocês, que estão aí me vendo, entendam que essas duas coisas, mesmo sendo diferentes, são canecas. Platão vai dizer, vocês, antes de saberem que isso daqui é uma caneca, que isso daqui é uma caneca, vocês, dentro da mente de vocês, das ideias de vocês, têm a ideia de uma caneca perfeita. Uma caneca perfeita é a ideia de uma caneca de todas as canecas existentes no mundo. Ela não é um único formato, ela é uma ideia tão perfeita, tão ampla, que permite vocês, ao olharem qualquer caneca que exista no mundo, entenderem que é uma caneca. Essa ideia de caneca perfeita está no plano das ideias, está no mundo inteligível. E é o que permite vocês compreenderem, neste mundo nosso sensível, aqui imperfeito, o que é caneca e o que não é caneca. Consegue entender isso? Consigo. Não é difícil. Dá para entender. É que eu estou falando de um objeto. Não é muito difícil. Mas a gente pode falar, por exemplo, do que é a justiça ou do que é a beleza, certo? Então, quando a gente fala do que é justiça, é muito difícil para a gente definir justiça. Mas numa situação prática de injustiça, a gente consegue apontar o dedo, isso aqui foi injusto, ou isso aqui foi justo. Mas na hora de definir o que é justiça, é muito difícil para nós. Por quê? Porque a compreensão do que é justiça na sua totalidade, ela está presente no mundo inteligível, no reino das formas, no reino das ideias. E nessa nossa realidade prática, a gente vê a partir de um olhar meio turvo, de um olhar meio escuro. A gente consegue entender aquela relação do mito da caverna. A gente consegue entender porque a gente olha as coisas iluminadas pela luz do sol. Mas a gente não consegue ter a totalidade do que é de fato a coisa, porque a gente não consegue olhar diretamente para o sol. É aí que nós temos a relação entre teoria das ideias e mito da caverna. O que seria o mundo das ideias para o Platão dentro do mito da caverna? Onde seria o mundo das ideias para o Platão dentro da história da caverna? O lado de fora. O lado de fora. Mais ainda do que o lado de fora, a luz do sol, o sol propriamente, é o mundo perfeito das ideias. E o que seria um mundo sensível, imperfeito e tudo mais? A caverna? A realidade das sombras de dentro da caverna. Então é basicamente essa relação. Platão diferencia dois tipos de conhecimento, o sensível e o inteligível, que se subdividem em outros graus. Observando a ilustração da caverna, a gente consegue ver, então, 4 formas de realidade. A realidade das sombras, a realidade das marionetes, né? A realidade de fora da caverna e a realidade suprema, que é a realidade do sol, a suprema ideia de bem. O muro representa a separação desses dois tipos de conhecimento, sensível e inteligível. Sair das sombras para a visão do sol representa sair do grau inferior de conhecimento e ascender ao grau superior de conhecimento. Platão diferencia o mundo sensível dos fenômenos, esse nosso, imperfeito, do mundo inteligível, que é o mundo das ideias. Coloquei depois uma
uma definição, que eu não vou ler porque não vai dar tempo, nós temos 8 minutinhos para terminar, mas vocês podem ver, eu vou mandar para vocês o slide, uma imagenzinha aí como ilustração, tá? Então nós temos aí o Platão desenhando, né? O mundo das ideias perfeito, que é o próprio elefante, a própria girafa, né? Representada pelos bonequinhos, e o mundo sensível, que é a sombra gerada por esses bonecos. Ou nós poderíamos entender que esses bonecos, na verdade, não são a realidade perfeita, mas são as marionetes que produzem a sombra que a gente acha, ou que os prisioneiros acham que é a verdade. Depois, tem uma historinha, essa mesma historinha da caverna, o Maurício de Souza desenhou como uma historinha em quadrinho. Eu vou mandar para vocês também, tá? Uma historinha do Piteco. O prisioneiro que se liberta é o que busca o conhecimento. Com a história da caverna, Platão defende um sistema de governo no qual quem manda são os mais sábios, os filósofos, uma aristocracia intelectual dos mais inteligentes. E aí nós já entramos no aspecto político da filosofia do Platão. Tá? Para o Platão, num sistema justo de política de governo, não deveria existir democracia. Democracia não é bom para o Platão. Para o Platão, o sistema correto de governo deveria ser uma aristocracia da inteligência, uma aristocracia intelectual, onde os mais sábios, os mais inteligentes, governariam. E quem seriam os mais sábios? Para ele, o filósofo. Tá? O que se liberta da caverna. O que é esse processo de saída? É um processo doloroso, difícil, de busca pelo conhecimento. Tem uma parte da historinha do Maurício de Souza que é exatamente o momento em que o prisioneiro sai da caverna. E eles se deparam com a luz do sol, e isso é uma dor para eles, ó. Esse clarão está nos cegando, isso é um castigo. Nós não deveríamos ter parado de contemplar a vida, nós deveríamos ter ficado lá dentro da caverna. E isso é um movimento natural. Quando a gente começa a buscar muito conhecer as coisas, esse conhecimento traz para a gente também responsabilidades, traz para a gente angústia. Se você não ficasse sabendo de alguns problemas, você não se sentiria angustiado por esses problemas. Quando você acaba tomando conhecimento desses problemas, você se sente angustiado por eles. Né? Então, esse é um processo, é uma consequência também dessa busca pelo conhecimento. Para terminar, essa relação aí do Platão com o dualismo do ser humano, corpo e alma, e aí eu quis colocar uma coisa que muitos de vocês colocaram no mapa mental, que vocês me mandaram. Teve muita gente que colocou no mapa mental a teoria da reminiscência. Não sei se alguns de vocês fizeram isso. Vocês sabem o que é reminiscência? Eu não sei. Traduzindo literalmente, a gente pode chamar de lembrança, de recordação. Reminiscência é isso. Fazer uma reminiscência é tentar se lembrar. Quando você perde alguma coisa e está procurando de todo jeito aquilo que você perdeu, às vezes você senta e fala assim, calma aí, deixa eu fazer o processo que eu fiz para perder. E aí você tenta redesenhar todo o caminho que você percorreu antes de perder aquela coisa. Já fizeram isso? Muitas vezes. Pois Muito. Quando você está fazendo isso, você está fazendo um processo de reminiscência, de tentar reconstruir aquilo para lembrar. O Platão vai dizer que exatamente por nós termos esse dualismo, corpo e alma, quando a gente encarna nesse mundo sensível, a gente passa por um processo de esquecimento daquela perfeição, daquela realidade perfeita que é o mundo das ideias, certo? Mas nós temos ainda alguns pequenos vislumbres, algumas pequenas ideias desse mundo perfeito das ideias. É o que nos permite saber que isso aqui é uma caneca, ou que a outra também é uma caneca. Esses pequenos vislumbres a gente tem quando a gente faz esse processo de lembrança daquela nossa realidade na época, ou naquele momento em que nós éramos alma, no mundo das ideias. Tá? Então, esse processo é um processo de reminiscência, de relembrança, de recordação. Beleza. Beleza. Para a gente fazer essa busca, a gente tem que buscar o conhecimento, e aí tem esse triângulozinho aí, buscar o conhecimento da verdade, buscar contemplar o que é a beleza e buscar discernir e entender o que é o bem e o que é o mal. Quando a gente faz essa busca por compreender esses três aspectos da verdade, do que é a beleza e do que é o bem, a gente está fazendo para o Platão essa busca de sair da caverna em direção à contemplação do mundo perfeito das ideias. É esse o processo de busca do conhecimento que o Platão fala na teoria das ideias dele e no mito da caverna. Fechou? Fechou. Vejam, eu preciso que vocês entendam bem isso, eu preciso que vocês compreendam bem a relação que existe entre isso, mundo das ideias, ou melhor, teoria das ideias
mito da caverna e também teoria da reminiscência, a relação que existe entre essas coisas. A provinha de vocês está bonitinha. Esse bimestre eu fiz uma provinha só com 8 perguntinhas, todas objetivas, e mais uma última perguntinha para vocês escreverem, que é o autoavaliação. Eu fiz dentro da própria prova a autoavaliação, não fiz separado, tá? Ela vai ficar disponível para vocês na próxima segunda-feira, mas eu preciso que vocês façam antes da próxima segunda-feira as 3 tarefas que eu já passei. Tem gente que está muito atrasado, tem gente que não fez nada ainda, e vai ficar prejudicada aí no segundo bimestre se acabar não fazendo. Tá? Então, tentem dar conta até o final de semana de fazer essas 3 tarefas que ainda faltam. A primeira, um questionáriozinho, 5 perguntinhas. A segunda, um mapa mental. Pode me mandar pelo Google Sala de Aula, pode me mandar pelo próprio WhatsApp, quem tiver e tudo mais. Não tem problema, eu recebo. É a foto desse mapa mental que vocês vão ter que fazer. E a terceira, que eu postei essa semana, segunda-feira, a palavrinha cruzada, com base na leitura do livro, que é sobre esse assunto também, principalmente sobre a alegoria da caverna do Platão. Então, preciso que vocês façam essas 3 tarefas, e na segunda que vem, eu posto a provinha para vocês. Beleza, gente? Beleza. Suave. Mas, assim, eu tentei ser o mais rápido, mais objetivo possível. É um conteúdo que a gente faria durante 3, 4 semanas, estudando com cada um dos aspectos, mas eu dependo de vocês também. Como é, ô João? Terceiro bimestre começa em agosto, né, professor? Terceiro bimestre começa em agosto. A gente termina agora julho segundo, tá? Com esse assunto, e terceiro a gente vai trabalhar política. Que dia vai estar disponível o material impresso na escola? E só depois que terminar o segundo bimestre, aí a gente vai preparar o material. Dá um trampo preparar esse material também, viu? Que eu não faço no Google Sala de Aula, mas tem que fazer o impresso então, porque no primeiro eu não lembro se eu recebi seu. Não, só o impresso, porque Nossa, professor, meu primeiro bimestre, minhas notas estavam que nem o dólar. Caindo, né? Às vezes 5, às vezes 6. Tá feio então o negócio. Bom, gente, é isso. Obrigado pela atenção de vocês. Alguma dúvida? Nenhuma. Cara, não fez essa piada, velho. Pra mim tá tranquilo. Você vai falar com o professor sobre aquela... Qualquer coisa me escrevam nos comentários, tá? Tchau, gente. Um abraço pra vocês. Falou. Tchau, professor. Abraço.